fazer a função se no Power BI? Se você já é um usuário do Excel, é muito provável que logo quando você começou a aprender Excel, você aprendeu a fazer a função se, né? Que é aquele teste lógico. Vou dar um exemplo aqui, né? Vamos pensar que a nota para passar é 5,5. Aí você coloca lá o seguinte: se o aluno tirou acima de 5,5, está aprovado. Se ele tirou abaixo, está reprovado. Então no Excel é muito comum isso. Mas como fazer isso no Power BI? Então hoje você vai aprender a fazer a função se no Power BI. Seja muito bem-vindo ao canal da Excel Club, meu nome é Jayton Santana, e se você ainda não está inscrito no canal, clica agora para se inscrever e ativa as notificações, porque aqui a gente sempre traz muito conteúdo legal de Excel e Power BI. E não deixa também de já deixar seu like se você gostou desse tema, se esse tema pode te ajudar. No vídeo de hoje você vai aprender a fazer a função se no Power BI, que é aquela função no Power BI, o nome dela é if. E também vai aprender a fazer uma outra função no Power BI, que é switch. Por quê? Porque se você tiver mais de duas condições ali para analisar, você pode utilizar a função switch para fazer esse teste, que seria um ifs ali que a gente faz, né, lá no Excel. Então, vamos agora para a tela para você aprender isso na prática. Ó, estamos aqui com o Power BI aberto e eu vou te mostrar esse exemplo aqui que eu tenho aqui, que é o seguinte. Eu tenho aqui um relatório de orçado versus realizado, né? Então, de um lado, eu estou falando o seguinte: olha, eu poderia gastar R$71 mil nisso e eu gastei 66 mil. Então, eu economizei, no caso, 4.445. E tem casos aqui que eu gastei mais do que eu deveria, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Se você quisesse trazer um emojizinho falando o seguinte: olha, se eu economizei, positivo. Se eu não economizei, negativo. Para dar mais clareza nesse visual, a gente precisaria fazer uma condição aqui, que seria o se. Então, vamos aprender a fazer isso? E aí eu já quero te mostrar um site muito legal que se chama Getmoji, que é esse daqui, ó. Que você consegue pegar vários emojis para utilizar lá, no caso, no Power BI, para você colocar nessas visualizações. Então eu posso pegar aqui um emojizinho verde para o positivo, um vermelho para o negativo e assim vai. Eu até já copiei ele aqui, eu tenho aqui ele copiado. Então eu vou começar a fazer a nossa função agora. Então vamos lá. Vou clicar com o botão direito, né, para clicar uma nova medida. Aqui nós já temos os campos carregados no Power BI. Então vou inserir agora a função DAX. Vamos lá, nova medida, e eu vou dar um nome aqui para ela, tá? Então eu vou colocar bem assim, análise, vou chamar análise 2 aqui, porque eu já tenho um campo chamado análise. E aí você dá o nome que você achar que faz mais sentido. Então vou abrir agora a função if, que é se em inglês, né? If. Aí, qual que é o nosso campo que a gente quer analisar? É o campo diferença, né? Então, vou digitar aqui a palavra diferença, que é o nosso caso. Se diferença for maior do que 0, eu quero que traga o que? O emoji positivo. Então vamos pegar o emoji aqui com um verdinho que é positivo. Só que tem um detalhe, tá? Toda vez que você coloca esses emojis, você tem que colocar um texto. Então você vai colocar aqui uma aspas nele, ó, tá vendo? Eu coloquei uma aspas. Aí se eu dou um ponto e vírgula, olha aqui, ó, ele primeiro até mostrou, o Power BI ajuda, né? Teste lógico. Aí depois, qual que é o próximo argumento? Se o resultado for positivo e se o resultado for falso. Então, na hora que eu colocar aqui o ponto e vírgula, está querendo dizer o seguinte: se o resultado for falso, ou seja, se ele for menor do que 0 e não maior do que 0, tá? Eu quero que traga esse outro emoji aqui, que é o negativo. Então, vou colocar entre aspas também e vou fechar aqui, agora entre parênteses. Então, veja o seguinte, eu vou dar um Enter. Vamos ver agora. Estou aqui no nosso campo da tabela e vou colocar agora esse campo aqui, que é a medida que a gente acabou de criar. Então vamos colocar ele do lado ali. Olha aqui, ele já trouxe verdinho aqui nos positivos e vermelho aqui, o que não está negativo. Só que, e se eu quisesse fazer 3 condições, que é o seguinte, olha aqui, e se eu quisesse trazer o seguinte ponto? Eu tenho o verde para positivo, vermelho para negativo e um amarelo, tá? Para quando ficar, no caso, o quê? Quando eu ficar no 0 a 0, né? Vamos pensar que eu gastei o que estava orçado e está no 0 a 0 ali e eu quero deixar só um ponto de atenção que eu não posso gastar mais de R$1. Para isso, a gente vai fazer uma nova função, que é a função switch, tá? Então, vamos lá na função switch abrir, tá? E aqui eu já tenho até a função para você entender. Aqui, ó, ela está desse lado, que é o seguinte. Olha aqui. Eu vou abrir uma função switch e vou colocar, ó, dessa forma aqui, para você entender, antes da gente ir lá na prática, tá? Vou colocar o seguinte. Primeiro eu vou colocar esse true na frente, que é para fazer um teste, né?
E olha o quê? Que eu coloco primeiro. Se for maior do que zero, positivo. Igual a zero, amarelo. Menor do que zero, vermelho. Vamos digitar isso daqui na mão para a gente aprender com mais calma? Vamos lá. Nova medida. Vou dar um nome aqui para ela também. Vou chamar de análise 3 ali, tá? Vamos lá. E aí eu vou te ensinar uma técnica que eu gosto muito, que é o seguinte. Eu gosto de dar espaçamento aqui para a gente analisar melhor as funções. Então eu vou dar um Shift Enter para ir para a linha de baixo. E aí você pode dar um Tab para começar a função. Então eu vou colocar, ó, switch. A primeira coisa aqui que ele está pedindo é uma função, então é a função true. Tá? Aí eu vou colocar aqui ponto e vírgula. E vou começar a digitar agora aqui, no caso, o nosso teste. Então eu vou colocar lá, ó, se diferença for maior do que zero, eu quero que traga o quê? Quero que traga esse emoji aqui verde. Por quê? Porque eu economizei. E lembrando, colocar entre aspas. Ponto e vírgula. Se diferença for igual a zero, eu quero que traga esse emoji amarelo. Que eu já copiei lá daquele site Get-Emoji. Né? E se a diferença for menor do que zero, ou seja, eu tive prejuízo, né? Prejuízo não, né? Eu gastei mais do que eu devia. Vou colocar aqui o sinal menor do que zero. Eu quero que traga, tá? Eu quero que traga esse vermelhinho aqui, que é uma setinha para baixo, que ele vai indicar que foi ruim. E vou fechar aqui também com Enter, tá? Pronto, função criada. E eu já posso aqui, tá? Colocar aqui também a análise 3 aqui do lado, só para vocês verem. No nosso caso específico, eu não tenho nada que foi igual a zero. Mas se tivesse, ele bateria lá o que é o amarelinho, tá? Então nesse caso, olha como vocês estão vendo, o que ficou negativo, o vermelho, e o positivo, verde. Então isso daqui é um teste lógico que a gente fez. Se a gente gastou mais do que deveria, a gente vai colocar X informação. Vamos fazer mais um teste aqui, que é o seguinte, ó. Vou vir aqui nesse análise 3 e vou mudar. Ao invés de eu colocar esse mais do que zero, eu vou colocar o seguinte. Se gastou mais do que 5.000, eu quero colocar boa economia. Se gastou, tá? Se gastou mais do que, na verdade, se economizou, né? Mais do que zero, eu quero colocar, aqui no nosso caso, eu vou colocar bem assim, ó. Cuidado. Por quê? Porque aqui eu estou entre o 0 e 5.000, né? Ou eu posso escrever pouco orçamento disponível. Vai ficar grande ali na nossa tabela, mas tudo bem, só para você entender. E do que menos do que zero, gasto acima do orçado. Vamos dar um Enter agora para ver? E agora a gente fez 3 análises diferentes, né? Então, olha aqui, ó. Agora a gente tem uma análise que é o seguinte. Olha aqui, ó. Menos de 5.000 que a gente tem de orçamento disponível. Pouco orçamento disponível. Economizando, ainda tem 5.000. Boa economia. E gastou mais do que deveria, gasto acima do orçado. Então essa é a função switch aí. E eu espero que você tenha gostado, né? Tanto da função switch quanto da função se. Eu tenho certeza que elas são muito importantes no seu dia a dia quando você vai trabalhar dentro do Power BI. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de curtir e também dá uma olhada na nossa programação no link que está aqui. Por quê? Porque vai acontecer o treinamento gratuito Maratona do Power BI. Então dá uma olhada no link aí. Um grande abraço. Tchau, tchau.